Você sabia que Cleópatra viveu mais próxima do iPhone do que da construção das pirâmides do Egito? Parece impossível, mas essa curiosidade histórica vai mudar sua percepção sobre o tempo, o passado e a nossa própria existência. Neste vídeo, mergulhe em uma narrativa poderosa que revela como Cleópatra desafiou o tempo, se transformou em lenda e continua mais viva do que nunca. Prepare-se para refletir sobre o que é eterno, o que realmente permanece e o que tudo isso tem a ver com o mundo moderno. Uma história que conecta a rainha do Egito ao nosso presente como você nunca imaginou. Cleópatra, o nome que ecoa como lenda, poder e sedução. Viveu entre os anos 69 e 100, num mundo repleto de impérios em disputa, alianças forjadas pelo medo e olhares que podiam decidir o destino de nações. Ela foi a última rainha do Egito, antes que Roma assumisse o controle. E sua figura ainda hoje é envolta em mistério, beleza e inteligência estratégica. Mas o que talvez surpreenda é saber que Cleópatra viveu mais próxima da invenção do iPhone do que da construção das pirâmides de Gizé. As pirâmides, especialmente a de Quéops, foram erguidas por volta de 2560 a.C., cerca de 2500 anos antes do nascimento de Cleópatra. Isso mesmo. Quando ela caminhava pelos corredores de mármore do Palácio de Alexandria, as pirâmides já eram antiguidades milenares. Eram relíquias de um passado remoto, cujos construtores eram tão distantes para ela quanto ela é para nós. Agora, olhe para o outro lado da linha do tempo. O primeiro iPhone foi lançado em 2007. Cleópatra viveu cerca de 2000 anos antes disso. Ou seja, em termos de datas, há mais tempo entre Cleópatra e a construção das pirâmides do que entre Cleópatra e os dias atuais. É um daqueles paradoxos temporais que nos fazem questionar tudo o que achamos saber sobre a história. Ela viveu em um mundo antigo, sim, mas não tão distante de nós como imaginamos. Em sua época, a Biblioteca de Alexandria era o farol do conhecimento mundial. Ela estudava astronomia, falava diversos idiomas e compreendia a política internacional com a astúcia de um xadrezista. O mundo antigo estava em ebulição. Júlio César, Marco Antônio, o colapso da República Romana. E lá estava ela, não como uma espectadora, mas como uma jogadora poderosa. Enquanto as pirâmides eram testemunhas silenciosas do passado longínquo, Cleópatra era o símbolo do fim de uma era e do início de outra. O Egito dos faraós que as ergueram pertencia a uma civilização que já havia caído, transformado, reinventado. Ela não olhava para as pirâmides com o orgulho de contemporânea, mas com a reverência de quem contempla as ruínas de uma civilização perdida no tempo. E hoje, ao segurarmos um iPhone, mergulhados em redes sociais, realidade aumentada e inteligência artificial, o que nos separa de Cleópatra não é apenas o avanço da tecnologia, mas a ilusão de que o passado está longe. Na verdade, ele está logo ali, atrás de uma cortina fina, feita de séculos, esperando ser compreendido de verdade. Pensar que Cleópatra está mais próxima de nós do que dos construtores das pirâmides muda tudo. Muda a percepção de tempo, de história, de humanidade. Afinal, o passado não está tão distante quanto parece, e o presente é apenas mais uma página no livro que ela também ajudou a escrever. Essa linha do tempo que parece tão longa e misteriosa, na verdade é feita de conexões invisíveis. Cada geração acredita estar vivendo um momento único, revolucionário, sem perceber que somos todos parte de uma mesma corrente. Cleópatra viveu em um tempo onde a política era sangrenta, os interesses globais cruzavam continentes, e a informação era um bem disputado a ferro e fogo. E o que mudou realmente? Hoje, em vez de papiros, temos telas de LED. Em vez de mensageiros a cavalo, temos satélites e aplicativos. Mas o desejo humano por poder, conhecimento, amor, influência e eternidade continua exatamente o mesmo. Cleópatra usava o conhecimento como arma. Ela seduziu não só com sua beleza, como muitos repetem, mas com sua inteligência, cultura e capacidade de manipular narrativas. Uma verdadeira estrategista, muito mais parecida com os grandes seus e líderes políticos atuais do que com as figuras mitológicas do passado. Se ela vivesse hoje, talvez governasse um império digital. Talvez fosse uma diplomata com milhões de seguidores. Talvez fizesse discursos virais e negociasse acordos pelo Zoom, usando a mesma sagacidade que usou com César e Marco Antônio. A diferença entre nós e ela, afinal, pode ser resumida em ferramentas. O espírito humano é o mesmo. O tempo é que mudou de roupa. E o que dizer das pirâmides? Essas estruturas gigantescas, feitas com uma precisão tão absurda, que até hoje levantam teorias sobre tecnologias perdidas, extraterrestres ou segredos ocultos. Quando Cleópatra olhava para elas, talvez pensasse o mesmo que nós, como fizeram isso. Talvez até ela tenha se sentido pequena,
diante dessas testemunhas eternas de pedra. Talvez até ela, uma rainha de poder inigualável, tenha sentido o peso do tempo ali, como quem percebe que por mais que se viva, jamais se será eterna como aquelas pedras. Mas há um detalhe curioso: Cleópatra pode não ter deixado pirâmides, mas deixou algo talvez ainda mais poderoso. Um nome que atravessou séculos. Ela é estudada, representada, debatida, admirada e temida até hoje. Sua figura foi interpretada por atrizes, escritores, historiadores e artistas como símbolo de poder feminino, resistência, ousadia e inteligência. E isso, por si só, é um feito que nem mesmo os maiores faraós conseguiram manter com tanta. Portanto, dizer que Cleópatra viveu mais perto do iPhone do que das pirâmides não é só uma curiosidade histórica a menos. É um lembrete de que o tempo não é uma linha reta, é uma espiral, uma dança de ecos que se repetem em ciclos. Talvez sejamos mais parecidos com ela do que imaginamos. Talvez nossos impérios modernos feitos de dados, imagens e algoritmos sejam tão frágeis e fascinantes quanto os palácios que ela governava. E no fim, a lição é simples. A história não é um lugar distante, ela está viva, pulsando em nossos gestos, em nossas decisões, em nossos olhos, quando olhamos para o futuro e tentamos entender de onde viemos. Cleópatra não é só passado. Ela é um espelho, e ao nos vermos nele entendemos que o tempo é muito mais próximo do que parece. E então, quando pensamos em Cleópatra como uma figura distante, esquecemos que ela viveu os mesmos dilemas que enfrentamos agora, em outras formas. A tensão entre tradição e inovação. A luta por voz em um mundo dominado por gigantes. A tentativa de manter sua identidade em meio a forças externas que tentavam apagar sua cultura, seu povo, sua história. Era uma mulher, num jogo de impérios, onde qualquer deslize podia ser fatal, e ainda assim, ela jogou até o último suspiro, com astúcia, coragem e paixão. Imagine isso. No tempo de Cleópatra, o céu era lido como um livro sagrado. As estrelas contavam segredos, e os cometas eram presságios. Hoje, nós também buscamos respostas no céu digital, nos satélites, nos sistemas de navegação, na nuvem onde nossos dados flutuam. Ela navegava pelas correntes do Nilo com o mesmo desejo de controle com que hoje navegamos pela internet, tentando entender o mundo, prever o futuro, dominar o presente. Enquanto os monumentos da antiguidade resistem ao tempo, nossos monumentos são virtuais. Likes, vídeos, postagens, influências, uma nova forma de eternidade. Cleópatra talvez não imaginasse um mundo onde imagens atravessam o globo em segundos, mas entenderia perfeitamente o desejo de ser lembrada, de marcar o mundo, de não ser apagada, porque o maior medo de quem vive com intensidade não é a morte, é o esquecimento. E, ironicamente, aquilo que ela temia nunca aconteceu. Seu nome ainda é sussurrado em aulas, filmes, livros, canções. Ela venceu o tempo. Ela venceu Roma. Ela venceu a ideia de que o passado deve ser enterrado. Ela vive em nossa memória coletiva, não como uma rainha qualquer, mas como um símbolo da eternidade humana. A distância entre ela e nós não é tão grande quanto pensamos. Afinal, quando seguramos um celular e pensamos em como a história se move rápido, talvez estejamos fazendo exatamente o que ela fazia, segurando nas mãos um poder que pode mudar destinos. Ela tinha papiros e tratados. Temos touchscreens e algoritmos. Mas a essência, o desejo de influenciar, de criar, de resistir, permanece. É curioso como as datas revelam verdades maiores do que os números mostram. Cleópatra, viva há pouco mais de 2000 anos, está mais próxima do agora do que de seus próprios ancestrais. Isso nos mostra que a história não anda para trás nem para frente, ela gira. E a cada volta, reencontramos os mesmos dramas, os mesmos brilhos, as mesmas quedas. Olhar para Cleópatra é, portanto, olhar para o espelho do tempo. Um reflexo de tudo que fomos, de tudo que ainda somos, e talvez, de tudo que ainda seremos. Pork no fim. Entre pirâmides e iPhones, o que nunca muda é a alma humana. E Cleópatra, ela sabia disso melhor do que ninguém. E talvez seja por isso que ela não se contentou em ser apenas mais um nome entre tantos no trono do Egito. Cleópatra construiu uma narrativa. Ela entendeu, muito antes dos tempos modernos, que quem controla a história, controla a eternidade. Sua vida foi um espetáculo grandioso, menos cada gesto, cada aliança, cada palavra cuidadosamente calculada para permanecer viva depois que o corpo deixasse de respirar. Ela era rainha, mas também era personagem. Era humana, mas também era lenda. E hoje, em pleno século XXI, enquanto deslizamos os dedos em telas de vidro e luz, ainda falamos dela. Ainda sentimos seu impacto. É por isso que dizer que ela viveu mais próxima de nós do que das pirâmides
É mais do que uma curiosidade. É uma revelação. Mostra como o passado e o presente se tocam em silêncio. Mostra que a história não está empilhada como livros numa prateleira, mas espalhada como poeira no vento, entrando pelas frestas da nossa vida cotidiana, sem que a gente perceba. Está nos símbolos que carregamos, nos nomes que repetimos, nas histórias que insistimos em contar. E pensar que as pirâmides, com toda a sua imensidão, foram para Cleópatra o que os castelos medievais são para nós. Ruínas de um tempo que já não existe, mas que ainda fala. Elas eram estátuas de pedra de um passado que ela estudava, que talvez admirasse com a mesma estranheza que temos quando entramos em uma catedral antiga ou vemos uma tecnologia ultrapassada. Para ela, os construtores das pirâmides eram quase mitológicos, tão distantes quanto nós imaginamos que ela seja. Mas agora sabemos. O ciclo se fechou. Nós estamos mais perto dela do que ela esteve deles. E isso nos dá uma escolha. Podemos continuar vendo a história como algo congelado em museus, como relíquias empoeiradas, ou podemos encará-la como algo vivo, pulsante, conectado ao que somos agora. Podemos reconhecer que cada avanço tecnológico não é uma ruptura com o passado, mas uma continuidade dele. O iPhone, os satélites, a inteligência artificial são apenas as novas ferramentas dos antigos desejos humanos, o desejo de comunicar influencia, de marcar o tempo. Cleópatra sabia que governar era mais do que comandar, era inspirar, era tornar-se inesquecível. E talvez ao compreender isso, tenha nos deixado uma mensagem escondida entre os séculos, que nossa verdadeira imortalidade não está nas pirâmides que deixamos, mas nas memórias que acendemos nos outros. Que nossa presença se torne eterna, não quando somos vistos, mas quando somos lembrados. Ela não ergueu monumentos como seus antepassados, mas sua imagem atravessou impérios, continentes, gerações e chegou até nós. Cleópatra, mais perto do iPhone do que das pirâmides, talvez seja a prova mais clara de que o tempo é um espelho. E ao olhar para ela, estamos olhando para aquilo que permanece, quando tudo, o mais, porque a eternidade não é medida em anos, é medida em impacto. E nisso, Cleópatra reina até hoje. E não há monumento maior que um nome que atravessa milênios, carregando consigo mistério, fascínio e poder. O tempo, com todas as suas guerras, invenções e desastres, não conseguiu apagar o brilho de Cleópatra. E isso diz muito mais sobre ela menos, e sobre nós, do que imaginamos. Em um mundo que muda a cada segundo, onde tendências vêm e vão, como marés digitais onde pessoas viralizam num dia e desaparecem no outro, há algo profundamente simbólico na permanência de alguém que viveu antes mesmo do nascimento de Cristo. Cleópatra não tinha redes sociais, não postava stories, não fazia lives menos, mas ela entendeu, de forma quase profética, o poder de uma narrativa bem construída. Ela se moldou como personagem antes de ser moldada pela história. Assumiu seu lugar com convicção, usando a linguagem da época menos mitologia, diplomacia, aparência, amor e guerra menos, para criar um mito que transcende sua própria morte. Hoje, ao compará-la ao mundo moderno, não é difícil imaginar a sua figura com perfil azul verificado, discursos virais e manchetes em todos os sites. Ela saberia como se portar diante das câmeras, como controlar sua imagem, como transformar cada aparição pública em um momento calculado de impacto. Porque a verdade é que o palco mudou, mas os jogos de poder são os mesmos. Trocaram-se os templos pelos estúdios, os papiros pelos algoritmos, os impérios físicos pelos digitais, mas o tabuleiro é idêntico. Cleópatra sabia que não bastava reinar, era preciso ser lembrada. E ao fazer isso, ela atravessou não apenas o tempo, mas a própria ideia do tempo. E o mais curioso, ela não precisou erguer uma única pirâmide para isso. Hoje, seus olhos pintados em estátuas e afrescos, olham para nós através dos séculos, com uma pergunta silenciosa nos lábios. O que você está fazendo para ser eterno? É uma pergunta incômoda, porque no fundo, todos buscamos isso. Ser notado, ser reconhecido, Não importa se você é um faraó, um programador, um poeta, uma rainha, ou alguém anônimo, na multidão menos a chama que arde, dentro de cada ser humano, é essa vontade de deixar algo para trás. Algo que prove que estivemos aqui. Algo que desafie o esquecimento. E talvez Cleópatra tenha sido a primeira a entender que o tempo pode ser vencido não pela força, mas pela memória. Ela perdeu seu império, perdeu suas alianças, mas ela venceu o tempo. E isso é algo que nem o mais poderoso dos exércitos consegue fazer. Quando seguramos um iPhone e acessamos o mundo inteiro com um toque, esquecemos que esse mesmo mundo já foi comandado por mãos que seguravam papiros, mapos, dugueira, taças de vinho,
e decretos em ouro, mãos como as de Cleópatra. E mesmo que nossa realidade seja muito mais veloz, hiperconectada e virtual, continuamos a ser guiados pelas mesmas forças invisíveis: ambição, medo, amor, desejo, orgulho. Essa comparação entre a rainha do Egito e a era digital não é uma provocação superficial, é um lembrete profundo de que o tempo, no fundo, é uma ilusão. O que realmente conta são os ecos que deixamos, as ideias que sobreviverão aos nossos corpos, as histórias que continuarão sendo contadas quando nossas vozes já tiverem se calado. Cleópatra não é uma figura congelada em museus. Ela é uma ideia viva, uma presença que atravessa as muralhas do tempo e se instala suavemente no imaginário humano. E cada vez que nos surpreendemos ao perceber que ela viveu mais próxima do iPhone do que das pirâmides, é como se ela sussurrasse, do fundo da eternidade: eu nunca fui do passado, eu sempre fui do futuro, e talvez seja por isso que ainda a chamamos de rainha.